Uma muito boa tarde, cá estamos então já a dar início à segunda edição do Espaço à Opinião, hoje Português para Todos, com a doutora Ana Paula Ribeiro, ela que é a coordenadora do ensino de português no Canadá. Em estúdio também vamos ter a escritora Rita Vilela. Muito boa tarde às duas, sejam bem-vindas à Serve FM e à Rita, bem-vinda a Toronto, uma vez que é a primeira vez que está no Canadá. Doutora Ana Paula Ribeiro, temos cá mais uma escritora para visitar as escolas e também para participar na Feira Internacional do Livro em Toronto. Portanto, sim, boa noite. A Rita Vilela é essencialmente uma escritora infantil-juvenil. Acabámos por convidar a Rita Vilela dentro daquela iniciativa que nós temos todos os anos de incentivo à leitura, para visitar várias escolas. Desta vez alargámos um pouco mais e fomos até Kitchener e Cambridge, já começámos no sábado passado, e durante toda esta semana vamos estar a visitar escolas da Direção Escolar Católica, Alexander Mois da Direção Escolar Pública e depois o First Portuguese e os Novos Horizontes no próximo sábado. E de facto a Rita vem também para participar no festival, na primeira feira, tantas atividades, o festival foi no mês passado, a primeira feira internacional do livro de Toronto. Vai estar também no sábado à 1h30 na feira. Rita, mais uma vez bem-vinda a Toronto. Qual tem sido essa sua primeira impressão aqui na cidade de Toronto? Bem, em primeiro lugar, boa noite. Até agora tudo o que vi deixa-me a melhor das impressões. É a primeira vez, de facto, que estou no Canadá. Nunca tinha estado em Toronto e, de facto, parece-me uma cidade muito engraçada. Em termos naturais, enfim, até agora tudo o que tenho visto tem sido, de facto, muito bonito, e já tive a oportunidade também de ir às Cataratas, que é assim uma paisagem imponente, e portanto estou a gostar imenso. Rita, é psicóloga escritora ou escritora psicóloga? Eu, na realidade, sou, primeiro que tudo, enfim, estou ligada à formação e essa é a minha profissão principal. Depois, a seguir, de facto, sou escritora. Gostava de inverter a ordem e passar a ser primeiro escritora, e a psicologia, então, vem em terceiro, tem um papel menos importante. Mas estão interligadas, até porque muitos dos seus livros também abordam a psicologia. Sim, no fundo eu vou buscar a minha experiência como psicóloga para escrever algumas das histórias. Por exemplo, tenho um dos livros que é Curso de Coragem para Meninos com Medo, que procura ensinar as crianças a gerir os medos. Portanto, aí fui buscar a experiência que tinha como psicóloga, e tenho outras obras. Em algumas delas, até algumas histórias foram criadas para utilizar em situação clínica. Portanto, este livro que falou já é internacional, foi editado em Itália. Exatamente. Portanto, é a minha primeira internacionalização. O sonho seguinte é conseguir internacionalizar para a língua inglesa, portanto ter obra internacionalizada em língua inglesa. Como é que foi recebido pelos leitores da Itália? É assim, eu não cheguei a ir à Itália, mas encontrei na internet referências, uma referência muito engraçada de uma mãe italiana que disse que passou pela livraria e depois viu o livro e ficou entusiasmadíssima com o livro, e ela até já nem queria gastar mais dinheiro em livros e levou-o para casa, e então recomendava às outras mães italianas, e juntava um desenho feito pelo filho. E encontrei também uma referência, uma senhora italiana a falar do livro na televisão de lá, e achei realmente é muito engraçado. Só percebi metade do que a senhora italiana dizia, mas é muito engraçado, de facto, ver gente de outros países a falar da nossa obra e a falar da nossa obra com entusiasmo. E, na sua opinião, como escritora, as traduções são fiéis à escrita de um autor? Eu acho que depende muito, e confesso que não consultei o meu italiano não permite avaliar, e não consultei nenhum especialista, mas enfim, vou confiar que sim. Também não é uma obra que penso que seja muito difícil de traduzir. As ideias penso que são acessíveis e, portanto, tenho fé em que não tenham estragado muito. Rita, começou a sua formação em psicologia, mas se calhar essa vontade de escrever já vem
desde muito, muito cedo. A minha mãe, quando o meu irmão e eu éramos pequenos, ela inventava histórias para nós, em verso, e portanto eu cresci no meio das histórias, eu cresci no meio da fantasia e sempre sonhei muito, sempre gostei muito de sonhar. E depois sonhava por mim própria, sonhava através dos livros que lia, e houve uma altura que decidi sonhar através dos livros que escrevia, e portanto abalancei-me a escrever uma história. Na altura eu lembro-me interessei-me, foi já bastante tarde que eu comecei a escrever em 2003 e na altura queria escrever, interessei-me por livros de fantasia e decidi criar um mundo de fantasia só meu. E na altura uma pessoa muito próxima disse, mas antes de tu criares um mundo de fantasia tens de pensar bem qual é a dimensão do mundo, porque se for como a Terra, as pessoas andam como na Terra, se for como a Lua, as pessoas flutuam, tens de pensar como é que é o clima, tens de pensar como é que... E eu não tinha pensado nada disso e dei o projeto. E depois percebi que na realidade eu não precisava de pensar nisso. O que era importante era as pessoas que eu ia pôr naquele mundo. E portanto houve uma altura que disse, não, então vamos, mas é avançar. E o que não souber em termos das características do mundo, invento, porque o mundo até pode ser do tamanho da Lua e as pessoas andarem como na Terra, pode ser mais denso. Portanto, é das vantagens dos livros de fantasia que nós podemos fazer aquilo que nós queremos. E sem limites. E portanto, depois comecei, foi o meu primeiro livro, demorei para aí 2 anos a escrevê-lo, não que demorasse tanto tempo a escrevê-lo, mas depois andava a poli-lo e não sabia se o livro prestava ou não e tinha vergonha de o mostrar e andei com o livro ali na gaveta imenso tempo, até que conheci uma pessoa que me disse que eu tinha jeito para escrever e que eu devia avançar e entretanto tinha mandado o livro para uma editora e ao fim de 2 anos recebi um não, o meu primeiro não. Depois enviei esse mesmo livro para outra editora e ao fim de 1 mês e meio tinha um sim e pronto. Esse primeiro não a levou a desistir? Não me levou a desistir e aliás depois entretanto já tenho visto que autores que hoje, nomeadamente a autora do Harry Potter, quer dizer, demorou ainda algum tempo para conseguir, mesmo autores que hoje vendem imenso e são best-sellers, levaram não sei quantos nãos até conseguirem o primeiro sim. Portanto, a minha conta entre sims e nãos até não está má. Até não está má. Rita, e este concretizar deste sonho da edição do primeiro livro foi um sonho considerado impossível ou nem por isso? Achava impossível? Não achava impossível. Sabia que não era fácil, mas não achava impossível. Mas tem piada porque nesse ano a minha mãe escreveu, quando já sabia que eu ia publicar esse livro, a minha mãe escreveu para uns primos que temos no estrangeiro e disse, olha, a Rita para o ano vai publicar um livro, talvez 2. Eu disse, mãe, quem nunca publicou um livro, publicar um já é fantástico. Agora 2, quer dizer, 2 é impossível. E nesse primeiro ano publiquei 6. Portanto, de facto, eu a partir daí comecei a achar que nestas coisas os impossíveis, enfim, se calhar demora um bocadinho mais tempo, mas os impossíveis também acontecem. A vontade era tanta. Exatamente. E pronto, e de facto, quando surgiram as oportunidades, eu agarrei as oportunidades com as 2 mãos. Houve uma altura que foi nesse ano que me desafiaram para fazer uma coleção sobre os génios do mundo e essa coleção tinha um prazo em que tinha 5 semanas para fazer cada livro, o que implicava estudar a história do gênio do mundo, implicava pensar qual era a história, porque aquilo tinha 2 histórias, uma história de personagens dos dias de hoje que contavam a história do gênio do mundo. São histórias em paralelo. São 2 histórias em paralelo. E de facto eu trabalhava a tempo inteiro nessa altura, e agora também estou a trabalhar, e trabalhava até se esgotar a energia e depois ia para casa. Quando chegava a casa e me sentava em frente ao computador, de repente eu estava com uma energia nova. Eu conseguia trabalhar até à meia-noite, até à 1 da manhã, e depois à 1 da manhã tinha de parar, porque sabia que às 7 da manhã tocava o despertador para mais um dia. Mas, de facto, quando fazemos as coisas que gostamos, conseguimos uma energia muito grande e, de facto, o entusiasmo com que eu tenho agarrado esta atividade da escrita tem sido recompensado pelo interesse das editoras e, portanto, neste momento estou a iniciar agora uma série de fantasia, portanto uma coleção de fantasia histórica, que está a ser uma aposta também da editora, que é os Descendentes de Merlin, e pronto, e de facto as portas têm-se aberto, as editoras têm-se interessado pelo meu trabalho e o público tem-me deixado mensagens fabulosas em termos de Facebook, daquelas que eu fico inchada durante vários dias depois de as ler. Rita, e como é que surge essa sua vontade de escrever para um público infanto ou juvenil?
Na realidade, eu escrevo de acordo com o meu imaginário. E tem acontecido com várias obras, nomeadamente aconteceu com a primeira, com As Sete Cores de Oníris. Eu escrevi a pensar que era para adolescentes adultos. E depois a editora classificou no infanto-juvenil. Portanto, eu na realidade escrevo de acordo com a minha imaginação e o que eu descobri é que a minha imaginação é muito mais jovem do que eu. E à medida que o tempo passa, cada vez vai ficando maior o diferencial entre a minha cabeça e a idade do corpo. E esta imaginação, Rita, espelha um mundo que nós desejamos perfeito? E estou a falar no seu primeiro livro, As Sete Cores de Oníris. Não, o mundo não é perfeito, o mundo é habitado. Mas a sua imaginação leva para o mundo perfeito? Não, leva-me para um mundo em que vivo. Na realidade, por exemplo, no caso de Oníris, há 7 raças que se distinguem pela cor do cabelo e pela personalidade, e praticamente todas elas foram inspiradas em amigos meus, até uma delas em mim, portanto, no fundo as pessoas são uma grande fonte de inspiração, e as pessoas com as suas qualidades e as pessoas com os seus defeitos, e portanto nos meus livros, eu acho que é por isso que os livros funcionam para várias idades. Se calhar os mais jovens centram-se mais na vertente da aventura, na vertente da ação, e se calhar os mais velhos centram-se mais na relação entre as pessoas, na forma como elas ultrapassam as dificuldades, como se relacionam umas com as outras. E portanto acaba por, uma vez alguém disse-me que o livro tinha várias camadas, e eu acho que deriva um bocadinho disso. Há personagens que são más, há personagens com maus sentimentos, porque nas histórias nem todos podem ser bons, não é? Claro. E portanto acho que tem sido muito. Eu escrevo sobre aquilo que me marca, sobre as coisas que eu vi, coisas que me contaram, que foram marcantes, e eu no fundo depois uso-as como fonte de inspiração para as minhas personagens. E quando se senta para escrever, já sabe que género vai escrever e que público se destina àquela escrita ou não? Não, quer dizer, depende. Se já é uma encomenda, pronto, quando é uma encomenda já sei mais ou menos o que é que se pretende e o que é que tenho de fazer. Mas há 2 formas de escrever. Há uma forma de escrever planeada, em que se definem quais são os personagens, quais são as ações que aqueles personagens as ações que vão ocorrer, qual é o cenário, no fundo, em que se planeia toda a estrutura do livro e depois se começa a escrever. Essa é uma forma. E a outra forma é escrever por impulso. Começa-se a escrever e à medida que vêm as ideias a gente vai escrevendo mais. Eu sou do género de escrever por impulso. E, portanto, eu quando começo a escrever, ainda não sei onde é que aquilo vai parar. e às vezes são livros grandes, como, por exemplo, o Oníris é uma coleção que nos seus 3 volumes já tem cerca de 1000 páginas. Transformou-se numa saga, não foi? Transformou-se numa saga e agora está em banda desenhada, e o Merlin vai pelo mesmo caminho. Já tem os Descendentes de Merlin já tem dois volumes, e a editora já estou a trabalhar no 3º, e a editora quer avançar com ele. Portanto, quando nestes casos, o que acontece é eu vou escrevendo e se às vezes interrompo alguns dias ou algum tempo entre uma parte e outra, o que acontece é eu às vezes tenho de voltar a ler o livro de início para entrar dentro do espírito da história, e aí sim vêm novas ideias e a coisa segue. Esta forma é uma fórmula menos eficaz, porque às vezes de repente chega-se a um determinado ponto e percebe-se, não, espera aí, isto assim não pode ser, porque para passar ao passo seguinte há aqui uma incoerência, e portanto às vezes tenho de reescrever coisas que já estão escritas, mas é uma escrita que me dá muito mais gozo. E é preciso ter uma grande disciplina mental? Não. Não. Ainda por cima, quem escreve fantasia nem sequer... Bem, agora com a história da fantasia histórica é um bocadinho diferente. E no caso dos Génios do Mundo também. Mas quando se escreve em fantasia, nem sequer... Até os preguiçosos podem ser escritores, porque não nos obriga a grande pesquisa, não é? Portanto, nós se quisermos arranjar uma coisa que não exista, por exemplo, a mim dava-me jeito uma madeira que fosse muito leve e que ardesse durante muito tempo. E eu inventei uma madeira que era muito leve e que ardia durante muito tempo, quando normalmente quanto mais densa é a madeira, mais pesada é. Mas pronto, portanto, quem escreve em fantasia é o sabor da imaginação, e portanto é algo que me dá muito prazer, e às vezes quando eu estou a escrever, é preciso chamarem-me várias vezes para me arrancarem mentalmente dali, porque eu sou capaz de responder qualquer coisa só para, tipo, ou sim ou não, ou calhas, só para me manter, para não... Exatamente, eu sinto quase fisicamente, sinto-me agarrada à história, quase tenho de fazer um esforço
para sair daquela realidade e voltar à realidade do dia-a-dia. Muito bem, Rita, vamos fazer aqui uma pequena pausa, já voltamos. Estamos com mais uma edição do Espaço Opinião, hoje Português com Todos, com duas convidadas em estúdio, a doutora Ana Paula Ribeiro, coordenadora do ensino de português aqui no Canadá, e também a escritora infanto-juvenil Rita Vilela. E vamos continuar esta conversa com a escritora infanto-juvenil Rita Vilela. Rita, há diferenças na escrita entre um texto para um público infanto-juvenil e para um público adulto? Há grandes diferenças na escrita? Eu acho que essencialmente há diferença entre o infantil. O infantil, de facto, tem de ser uma linguagem mais simples. Em termos do juvenil adulto, a minha experiência é que, se for uma boa história, ela agrada a jovens e agrada a adultos. Na área da fantasia, o que se tem visto, e viu-se esse fenómeno com o Harry Potter, viu-se com o Senhor dos Anéis, na realidade um livro de fantasia é um livro que, por definição, não tem uma idade característica. Por exemplo, no Harry Potter chegou a haver capas de juvenis e capas de adultos, exatamente com o mesmo conteúdo de texto. Portanto, a esse nível eu tenho uma escrita relativamente simples, portanto, que acaba por ser acessível, penso eu, aos vários grupos etários. E este público infantil-juvenil costuma abordá-la, costuma visitar escolas e também ter contacto com este público? Costumo. Agora não tenho visitado tanto porque enfim, a gestão do tempo é sempre um ponto delicado, mas é muito engraçado ir a escolas, é muito engraçado estar com os meus leitores, ter o feedback deles da forma como sentiram o livro. E depois tenho também nas redes sociais, por exemplo, relativamente ao Oniris, tinha uma rapariga que falava das minhas personagens como se elas fossem verdadeiras e dizia, pois, porque a capa é a personagem má do Oniris, porque a capa também não teve muita culpa, os pais não a deviam ter tratado assim. Portanto, é engraçado, é muito giro ver pessoas a falar da nossa obra daquela forma. E um rapaz também que dizia que o sonho dele era um dia adormecer, acordar em Oniris e viver todas as suas aventuras, que eu acho assim lindíssimo. E portanto, a esse nível também tenho tido uma oportunidade para aprofundar conhecimentos, e já fui visitar uma vez uma escola no Algarve, porque um rapaz entusiasta do livro queria que eu fosse, e então eu até nem me dava muito jeito de ir para o Algarve de propósito, mas fui ao Algarve porque de facto era um leitor que se tornou especial, e é muito, eu acho que é muito bonito criar assim um relacionamento com os leitores à volta de um trabalho nosso, e ver a forma como eles acarinham. E isso é de facto muito bonito, é muito especial para um autor ter esse feedback. Rita, também divide uma coleção com a Margarida Fonseca e Costa, e aqui já falámos Fonseca Santos, e aqui falamos dos génios do mundo. Acho que são 12 livros, dos quais 4 são seus, né? O Van Gogh, Leonardo da Vinci, Mozart e Gandhi. Como é que é esta parceria na escrita com a Margarida? É assim, a parceria na escrita com a Margarida é fabulosa. A Margarida é uma pessoa muito especial, é uma pessoa de quem eu gosto muito. No caso dos Génios do Mundo, digamos que partilhamos a coleção, mas eu tenho os meus livros, ela tem os dela. No caso de outras 4 obras, Histórias para Contar Consigo, Brincar com Coisas Sérias, e depois O Tubarão Vegetariano e Memórias de Elefante e Outras Fábulas de Perder e Ganhar, nessas são de facto livros escritos em parceria. Mas também aqui há 2 formas de escrever parceria. Há aquelas parcerias em que um escreve um bocado e o outro escreve a partir dali. O nosso não foi assim. Portanto, há histórias de uma e histórias da outra. No caso das Histórias para Contar Consigo e Brincar com Coisas Sérias, são metáforas. E aliás, amanhã às 6h30 na Casa do Alentejo, eu vou estar a contar histórias desse livro, metáforas desse livro. Nesse caso, uma escrevia umas histórias, outra escrevia outras, e há uma particularidade do livro, é que funciona como um jogo. Vão sendo colocadas perguntas ao leitor e é em função das respostas que o leitor salta para uma história ou salta para outra. E há 2 personagens que dialogam e vão colocando as questões.
E nesse trabalho, portanto, o que nós fizemos, cada uma escreveu, depois juntámos-nos, depois uma escreveu os diálogos e a outra fez a ponte para as questões, pensou quais eram as perguntas que remetiam para... Portanto, houve um trabalho muito individual e depois houve o reunir as coisas, não houve aquele de escrever em conjunto propriamente dito, mas o trabalho com a Margarida tem sido, de facto, muito, muito bom, tenho aprendido muito com ela. E há novos projetos? Eu acho que não vamos ficar por aqui, ainda não os temos agendado, mas no outro dia falámos nisso, que já há muito tempo que não fazemos qualquer coisa juntas e temos saudades. A Rita falava há pouco que acho que amanhã na Casa do Alentejo vai contar histórias. Há esta necessidade de retomar o contar de histórias, como víamos os nossos avós a contá-las antigamente? Em Portugal é um fenómeno que está a acontecer, ou seja, neste momento os contadores voltaram a exercer, no fundo voltou a haver contadores à volta de bibliotecas, à volta de festivais, por exemplo em Beja existe uma iniciativa que agora tem de 2 em 2 anos, que são as palavras andarilhas, em que se reúne um conjunto de contadores e durante há uma semana dedicada aos contos e às atividades ligadas aos contos, com 2 noites de sessões de contos. E é engraçado porque as pessoas estão cada vez mais a aderir e a gostar, porque no fundo todos nós gostamos de ouvir histórias. E tem-se vindo a desmultiplicar as iniciativas ligadas aos contos. Nós próprias, eu costumo fazer estas sessões de contos em parceria lá, faço em parceria com a Margarida, portanto ela conta as histórias dela, eu conto as minhas, de forma alternada, e pelo meio conversamos um bocadinho com o público. Mas é uma forma também de chamar o público mais jovem para a leitura, ou serve para qualquer público? Na realidade, esses livros foram outros que nós, quando escrevemos, pensámos que eram para o público adulto. Aliás, algumas das metáforas foram criadas a pensar em pessoas concretas, até no âmbito da terapia, portanto, e depois verificámos que os miúdos, a partir do 5º, 6º ano, estavam a agarrar-se ao livro e estavam a trabalhá-lo nas escolas. E, portanto, mais uma vez, temos um livro que foi pensado para um tipo de população-alvo e acabou por depois ser puxado de forma a abranger um leque muito mais abrangente. Mas são histórias que funcionam muito bem para adultos e para crianças, enfim, para jovens a partir dos 10, 11 anos. E uma coisa curiosa é que os adultos estas histórias acabam por ter um impacto até maior nos adultos, porque os adultos já se esqueceram o que é ouvir uma história, ao passo que as crianças estão mais acostumadas a esse processo e, portanto, temos tido reações lindíssimas, até mais fortes, de facto, da parte dos adultos. E há interação com o público? E uma coisa curiosa que se passa com as metáforas propositadamente não têm moral da história, e de forma a que cada metáfora pode ser interpretada de várias formas. E é uma coisa curiosa, no final de uma sessão de contos, às vezes chega uma pessoa ao pé de nós e diz: eu adorei a história A. E depois vem outra e diz: eu gostei mesmo, foi da história B. E depois vem outra a seguir que diz que a história C é que foi marcante. Porque na realidade não tem a ver com as histórias em si, tem a ver com o impacto e com o eco que faz dentro de cada um de nós. Por exemplo, há uma história que tem a ver com o facto da sobrecarga de trabalho. E quando contamos essa história, por exemplo, num ambiente mais citadino, essa é uma história que tem um impacto muito maior, porque as pessoas veem aquela situação e pensam: bem, sou eu. Tem a ver mais com a vivência de cada um. Tem a ver com a vivência de cada um. Rita, como é que se pode incentivar uma criança a ler? Eu acho que uma das formas de incentivar as pessoas à leitura é dar-lhes os livros certos. E o livro certo não passa só... não há livros certos absolutos. Portanto, é o livro que mexe com ela. E muitas vezes os livros que às vezes são recomendados nas escolas não funcionam bem, porque não são os livros certos. Às vezes nem sempre os clássicos são a melhor forma de se começar a gostar de leitura. E todas as atividades que têm a ver com o contacto com o escritor, que têm a ver
ver que permitem às crianças perceber como é que as histórias são feitas, perceber como é que nascem as personagens que elas conhecem e que elas gostam. São formas também importantes no sentido de incentivar, de despertar a curiosidade, e através do despertar da curiosidade elas poderem pegar num livro e poderem dar hipótese do livro a se conquistar. E tem esse cuidado quando escreve? De pensar que o seu livro poderá incentivar alguém à leitura? Eu normalmente quando escrevo não estou com essa preocupação na cabeça. Eu escrevo, aliás, quando escrevo, quando estou em processo criativo, eu procuro não ter preocupações, não estar mesmo até a pensar se aquilo está bem escrito, se não está. Quando estou em processo criativo, deixo fluir. Eu sou uma escritora que escreve com bastante rapidez na fase criativa e depois demoro muito tempo a polir e a melhorar. Portanto, nessa fase do polir é que eu já me preocupo com essas coisas. Na fase da criatividade, eu escrevo de acordo com o que sinto, de acordo com o que me está a sair, sem esse tipo de preocupações, embora pelos vistos o meu estilo e o meu imaginário depois até tenham, e acho que é por isso que as coisas têm corrido bem como têm corrido, porque pelos vistos o meu imaginário corresponde pelo menos ao imaginário de um conjunto de uma faixa relativamente significativa em termos de miúdos e portanto as coisas têm funcionado não por um esforço consciente, mas de uma forma espontânea. E pela experiência que tem e pelo contacto que tem tido com pais e também com crianças, pais que não têm livros em casa ou que não têm o hábito de leitura, vamos ter crianças sem este hábito de leitura também ou não forçosamente? Não forçosamente. É claro que facilita muito mais quando eles têm um ambiente estimulante em casa. Mas tive um miúdo, que era o tal que queria um dia adormecer e acordar em oníris, que dizia que os pais não queriam que ele lesse. Quando muito, a mãe o deixava porque enquanto lia não estava a fazer asneiras. Portanto, era esta a perspectiva, era este o panorama que ele encontrava em casa e o que ele queria era ler e o que ele queria era sonhar através dos livros. Portanto, não necessariamente. Agora, é claro que é muito mais fácil ganhar gosto pela leitura quando os pais o colocam em contacto com as histórias, quando os pais lhe leem histórias quando ele é pequeno, quando os pais lhe compram livros para que ele os tenha de uma forma mais acessível. Mas não é determinante, ou seja, é possível, apesar das piores circunstâncias como este rapaz, e que ficou não sei quanto tempo de sair, deixou uma mensagem. Esse rapaz conheci-o através do blog, portanto tenho um blog que é rita-vilela.blogspot.com. Eu conheci-o através do blog e de facto ele depois ficou imenso tempo sem aparecer. Depois apareceu e disse que os pais não tinham deixado de pegar no computador durante aquele tempo todo e não tinha tido mais oportunidade de ler, pronto, porque eles não queriam. E a leitura é uma terapia? A escrita e a leitura também pode ser. No meu caso, a escrita é completamente uma terapia, e a leitura também, porque no fundo, a partir do momento em que há algo que nos tira da realidade e que nos leva para uma realidade diferente, quando essa realidade é agradável, de facto ajuda-nos a descontrair, ajuda a criar ali bolsas de oxigênio às vezes na confusão do dia a dia, e aliás isso já herdei da minha mãe, porque ela a partir dos 70 anos escreveu 52 livros, não os publicou, mas escreveu-os, e no fundo de facto escrever fazia-lhe bem, e ela escrevia porque escrever fazia-lhe bem, e agora por acaso foi engraçado porque aos 80 anos publicou um livro que tinha escrito para mim e para o meu irmão quando éramos pequenos. Portanto, agora passado este tempo todo, mas claramente que as histórias podem ser uma terapia. Rita, desenvolve em paralelo também iniciativas ligadas à palavra, cursos de escrita criativa e atividade como contadora, como aqui já contou. Toda a gente pode ter uma escrita criativa ou não? Sim.
Pode. Portanto, todos nós... a criatividade é como um músculo. Quanto mais nós treinamos um músculo, quando precisamos dele, mais força, mais velocidade temos. A criatividade também é um bocadinho assim. E, portanto, todos nós somos criativos. A questão é que uns têm a criatividade mais exercitada que outros. A ideia de um curso de escrita criativa é um bocadinho quando nós somos crianças, e esta metáfora é da Margarida Fonseca Santos, não é minha, quando a chuva cai na montanha, da primeira vez corre por qualquer lado. E ao fim de algum tempo começam-se a formar leitos de ribeiros e a água tende a correr pelos leitos de ribeiros. E a nossa criatividade também é assim. Quando somos crianças, qualquer caminho serve. E a partir de determinada altura, começamos a ter tendências a pensar de determinada maneira, a escrever de determinada maneira e reduzimos as possibilidades e, portanto, passamos a ter caminhos um bocadinho pré-definidos para onde podemos ir. O princípio da escrita criativa é quase como colocar um pedregulho no meio do leito do ribeiro para obrigar a água a correr por outro lado. E, portanto, quando nós colocamos um obstáculo e, por exemplo, temos de escrever com uma letra a menos, por exemplo, escrever sem o U. Escrever sem o U não parece difícil, mas depois queremos dizer que e não podemos. Queremos dizer eu e não podemos. E, portanto, ao pôr estes obstáculos, por exemplo, obriga-nos a escolher caminhos diferentes. E ao escolher caminhos diferentes surgem ideias diferentes. E é interessante, pessoas que se inscrevem num curso de escrita criativa e às vezes dizem que eu não sou capaz de escrever nada, é interessante ver como elas evoluem e de repente olham para aquilo que escreveram e pensam, eu consegui escrever uma história. E isso é muito especial e é muito especial poder estar a acompanhar as pessoas nesse processo. Claro. E essa escrita criativa pode ser exercitada exatamente escrevendo. Exatamente. E há livros, por exemplo, Eu Quero Ser Escritor, da Margarida Fonseca Santos e Elsa Serra, é um dos exemplos em que o livro é um conjunto de exercícios em que as pessoas vão fazendo os exercícios e podem fazer, por exemplo, com a família, com os amigos, porque a parte da partilha do exercício e de partilhar aquilo que se escreveu é uma parte importante do processo. E isso é algo que se pode... Uma pessoa pode comprar o livro e pode reunir os amigos ou fazer sozinho e ir treinando a sua criatividade. Mas a melhor forma é mesmo começar a escrever e começar a praticar. Vamos a mais uma pausa, já voltamos. E já na reta final desta edição, vamos agora conversar com a doutora Ana Paula Ribeiro, coordenadora do ensino do português no Canadá. Vamos ter então a primeira Feira Internacional do Livro em Toronto. Vamos ter a primeira Feira Internacional do Livro de Toronto. Para nós foi uma surpresa e também ao mesmo tempo um orgulho termos sido convidados para estar presentes nesta feira. No início a nossa resposta foi um não, porque não estávamos a contar com esta iniciativa, mas acabámos por aderir e vamos estar presentes na feira com um espaço e a partilhar um espaço com os nossos parceiros da UNIC, com a Alliance Française, o Instituto Alemão e também o Instituto Italiano. Isto portanto, no dia 15? Nós vamos começar... Não, nós vamos estar todo o tempo. A feira vai abrir as suas portas no dia 13, ao final do dia, e vai fechar no dia 16, também ao final do dia. A Rita que vai estar lá no dia 15. No dia 15, exatamente. Portanto, nós vamos ter lá um espaço, temos que ter sempre alguém a dar informações nesse espaço sobre o Camões. E temos, pelo facto de estarmos presentes, temos a oportunidade de levar, de organizar algum evento. E, portanto, organizamos dois. A Rita, que vai estar no dia 15 à 1h30, da 1h30 às 2h, no TD Children's Stage, portanto, no palco das crianças, e vai estar a contar uma história, a história é a boca que gritava demais. E nesse mesmo dia, às 6 da tarde, vamos ter uma mesa redonda com 3 escritores luso-canadianos, o Eduardo Betancourt Pinto, a Irene Marques e a Érica Vasconcelos, com moderação da professora Maria João Dodman. Portanto, vamos ter esses dois eventos e durante toda a feira vamos estar lá presentes e gostaria muito de ver caras portuguesas, voz, a língua portuguesa a circular por aqueles corredores. Depois vamos ter também o concerto da Cristina Branco. Vamos ter, eu primeiro gostaria de voltar a referir e lembrar que a Casa do Alentejo, às 6h30,
e, portanto, quem quiser conhecer a Rita e ouvir histórias da Rita pode estar lá a partir das 6h30 e com certeza que vai gostar. Convido mais uma vez as pessoas para estarem presentes, para visitarem a feira. A feira vai ter mais de 400 autores ao longo destes 3 dias e meio, digamos. E sim, vamos ter um concerto. Antes do concerto vamos ter o Festival de Cinema da União Europeia e nós, com o patrocínio do Instituto Camões, vamos estar presentes também com um filme que é a Gaiola Dourada. O nosso filme vai ser no dia 18, no Cinema Royal, ali na College, no dia 18 às 8h30. Portanto, também convido todos aqueles que ainda não viram o filme, ou que se já viram, eu já vi 2 vezes e vou voltar a ver, porque é um filme que de facto eu acho muito, muito engraçado. Tem momentos em que a pessoa se volta a rir e tem momentos em que a lágrima vem ao canto do olho. E, portanto, convido todos para irem no dia 18 às 8h30 ao Cinema Royal e ver o nosso filme, o filme da Gaiola Dourada. E, finalmente, sim, o concerto com a fadista Cristina Branco, acompanhada por João Paulo Esteves da Silva, também com o patrocínio do Instituto Camões. E este concerto é de entrada livre, apenas têm que enviar um e-mail ou telefonar para o consulado ou enviar um e-mail para toronto@mne, de Ministério dos Negócios Estrangeiros.pt, a pedir a reserva do bilhete e depois ir ao consulado levantar o bilhete. Este concerto vai ser no Glen Gould Studio, que é na Front Street West, e será no dia 27 às 19h. Muito bem. Muito obrigada às duas por terem aqui estado. Obrigada, mais uma vez. Em Toronto, Rita, e volto sempre. Muito obrigada. Muito obrigada e boa tarde. Chegamos assim ao final desta segunda edição do Espaço Opinião.